Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez, amém. Estamos aqui hoje com uma palavra forte, desta vez voltado para você pai, para você mãe. Hoje estaremos aqui transmitindo uma palavra de Deus para a tua vida, para a tua família, e o teu nome vai ser glorificado. Nossa meditação hoje se encontra em Provérbios, capítulo 23, versículo de número 13, que diz assim: Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com vara, nem por isso morrerá. Amém? Meus queridos, existe um ditado que diz que todo homem deve plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Quem nunca ouviu esse ditado? Existe um conjunto de fatores decisivos na formação do caráter da criança, do caráter da pessoa, especialmente as crianças, pois até os 6 anos de idade é formado o seu caráter. Alguns conselhos e dicas para os pais, para as mães. Em primeiro lugar, é que devemos dedicar tempo aos nossos filhos, um tempo de qualidade, um tempo onde podemos brincar, nos divertir com ela. Em segundo lugar, eduque a criança no caminho do Senhor. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus com ela. Em terceiro lugar, devemos usar a disciplina com sabedoria, com temor, com amor do Senhor. Em quarto lugar, não devemos fazer de Deus um monstro, um policial, colocando temor nas crianças. Não, Deus não é um policial, nem muito menos um monstro que as crianças devem ter medo. Nunca se esqueça que criança é criança e não é um adulto. Cuidado com brinquedos de propostas violentas. Cuidado para não mimar demais os seus filhos. Muito cuidado com isso. Não dê tudo o que ela quer, não dê tudo o que ela precisa, não. Só dê coisas necessárias. Cuidado com a rua, meus amigos, meus irmãos. Cuidado com os amigos. Cuidado com diversos tipos de diversões suspeitas. Nunca minta para os seus filhos, não. Seja verdadeiro com eles. Mas, irmão Júlio, eu sou adulto, devo pedir desculpas quando eu errar? Sim, devemos pedir desculpa quando erramos também. Cuidado com filhos prediletos. Lembra-se de José? Problema que Jacó arrumou com a sua família por causa da túnica colorida. Cuidado com coisas, com filho predileto. Ame os seus filhos de igual modo, sem distinção. Proteja seus filhos dos pedófilos. Muitas vezes ele mora muito próximo. Hoje, dentro das internets da vida, às vezes está até dentro de casa. Não mande seus filhos uma escola dominical, como já dizia o pastor, mas vá com eles. Seja exemplos, pois as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Essa é a verdade. Uma coisa que ninguém pode negar é que todos nós um dia já fomos crianças. Você sabia que a educação dos filhos na sociedade judaica era de exclusividade dos pais? Hoje, especialmente no Brasil, parece que a criança, quando já chega aos 4 anos de idade, pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, se desvinculam de toda a responsabilidade dos pais e passa a se tornar a responsabilidade do Estado. Por que será isso? Por que tanta fúria? Por que
tanta vontade de quererem educar os nossos filhos, as nossas crianças. Muitas vezes os pais começam a esperar mais dos professores, mais das escolas, mais dos orfanatos, das creches, onde as crianças ficam ali o dia inteiro. Alguns evangélicos transferem a responsabilidade à escola dominical, ao pastor da igreja, à titia da salinha da escola dominical, e está errado. Isso é um problema sério que chama a transferência de responsabilidade paternal. Não, isso não pode acontecer. Estas são as bases para criar os filhos para o sucesso do amanhã. Primeira, não existe substituto para o lar. Ambiente correto para a formação do bom caráter. Ou seja, não existe nada que substitua os pais na educação dos filhos. Em segundo lugar, você quer criar os seus filhos no sucesso para amanhã? Aprender é um estilo de vida, meu querido. Por isso não toma apenas um pouco de tempo, não. Aprendemos o tempo todo, por isso ensina a criança o caminho certo, ensina a criança o caminho correto. Em terceiro lugar, deve haver o que? Disciplina, palavras, exemplo, companheirismo, atitude e diálogo. É algo que forma o aprendizado da criança. Quer criar filhos para o sucesso de amanhã? Em quarto lugar, a comunicação. Faz o mundo girar, ninguém melhor que os pais para fazer isso. Se comunica com as crianças, se comunica com os teus filhos. Primeiro os filhos, depois o trabalho, para não vir gastar no futuro todo o seu dinheiro que você tem ganhado com psicólogos e psiquiatras, cheios de problemas paternais, maternais. Existe um ditado que diz: pais e mães presentes, filhos obedientes. Muitos pais são tão ligados aos filhos, muitas vezes, que levam a todos os lugares. Almoço no restaurante, festas, supermercados, banco, leva as compras. Isso é muito importante para o desenvolvimento, crescimento da criança. A vida de uma criança deve ser preenchida com a presença dos pais. Não permita que outra pessoa eduque os seus filhos, se você pode fazer isso. Não. É obrigação dos pais. Não só uma obrigação, mas um privilégio, um prazer. Como diz lá no Salmo 128. A bem-aventurança do homem que teme ao Senhor, os filhos ao redor da mesa. Filho ao redor da mesa significa pais e filhos presentes. A mente de uma criança é facilmente afetada por duas declarações. Guarda bem isso. A primeira delas é: será que eu sou uma boa pessoa? Será que eu sou realmente inteligente? Será que eu entendo as coisas com facilidade? Será que sou uma pessoa de corpo forte? Será que eu gosto da minha aparência? Será que eu sou uma pessoa agradável aos meus coleguinhas? Será que eu... É a primeira. A segunda é: você é. Você é uma pestinha nojenta? Você é tolo, você é burro, você é igualzinho ao seu pai, você é preguiçoso, você é guloso, você é teimoso. O que é que nós temos dito a nossas crianças? Temos lançado bênçãos ou maldição, como diz a palavra de Deus? Que a poder da palavra, aleluia, está a bênção e a maldição. Cuidado com as palavras.
Quando a criança recebe carinho, disciplina, amor, proteção, geralmente vai ser um bom cidadão de bem. Os pais devem sempre ter o controle na hora de corrigir os seus filhos para evitar xingamentos. Como, por exemplo, muitas vezes na hora de uma correção, os pais dizem: eu vou quebrar o seu pescoço. Você é uma criança burra. Você está me matando aos poucos. Eu gostaria que você tivesse nem nascido. Olha só que coisa. Eu gostaria que você não tivesse nem nascido. Eu não vejo a hora de me livrar de você. Vou colocar o dia todo na escola, na creche, para me livrar de você. Palavras. Alaragachobria merresai. Não se educa uma criança amedrontando-a de forma desnecessária, não. Quantos pais não estão amedrontando seus filhos com xingamentos? Quando seu pai chegar, você vai ver só. Estou doente pelas suas teimosias. Se você não se comportar, eu vou amarrá-lo com a corrente no pé da mesa. Quero que você caia dessa escada e quebre o braço, viu? Se você cair dessa janela e quebrar a perna, eu não levo você nem para o hospital. Palavras. Veja quantas crianças não estão sendo afetadas por palavras. Que possamos seguir o exemplo de Jó, que oferecia sacrifício pelos seus filhos, se levantava pela madrugada para orar pelos seus filhos, para oferecer sacrifício pelos seus filhos ao Senhor. Jó era um homem de Deus, que amava os seus filhos, orava pelos seus filhos, dava exemplo aos seus filhos, de honestidade, de comunhão com Deus, de integridade. Devemos ensinar as crianças a lidar com o dinheiro, sim. Educação financeira não é apenas ensinar a poupar, não. Mas dar liberdade à criança, aleluia, de saber a importância do dinheiro na vida das pessoas. Caso contrário, essa criança vai se tornar um adulto avarento, um amante do dinheiro. Ensinar as crianças o quanto antes sobre finança, sobre o quanto soa para ganhar dinheiro. Pais ofertantes, pais dizimistas, com certeza influenciarão a vida dos seus filhos. Sempre oferte na frente dos seus filhos. Sempre dá uma moedinha para os teus filhos ofertar na casa do Senhor. É indispensável aos pais dar exemplos de solidariedade aos seus filhos. Seja solidário. Faça doações de brinquedos que eles não querem mais, de roupas que eles não querem mais, de sapato que eles não querem mais. Natal, final do ano. Leva as crianças para entregar brinquedos às crianças mais necessitadas nas vielas, nos bairros, nos vilarejos. Os pais devem mostrar afetividade, amor, um pelo outro, diante dos filhos. Isso é importante. É importante a palavra do Senhor nesses últimos dias, porque os dias são mais. As crianças sempre tiveram investidas fortes de Satanás contra a vida delas. Moisés nasceu em meio à turbulência e matanças de crianças decretado por Faraó. Êxodo 1, depois lê lá, o próprio Jesus nasceu em meio à perseguição de Herodes com o decreto para matar
todas as crianças do sexo masculino. E o que foi que aconteceu? O anjo avisou a Maria e a José que fugisse para o Egito até que a poeira baixasse. Perseguição. Quantas crianças não são perseguidas pelos desenhos, com mensagens subliminares? E os efeitos disso são pesadelos à noite. Muitas delas com medo de dormir num quarto escuro. Muitas delas estão ouvindo vozes estranhas. Muitas delas estão sentindo a presença de monstros no quarto. O que é isso? Existe um dado muito real que indica que 50% dos filhos de pais crentes já sentiram a presença maligna em seu quarto. Por que será? É algo muito sério. Existem pesquisas que dizem que 49% já admitiram ter sentido a presença, ter visto o vulto no seu quarto que os amedrontou. Você sabia que 43% disseram ter dificuldade de orar, de ler a Bíblia? Você sabia que 22% disseram que muitas vezes já pensaram em tirar a própria vida? Sim, 65% já afirmaram ter tido pensamentos negativos, de dúvida acerca de Deus. Por que será que 70% se consideram de fato, fora do plano da salvação, das bênçãos de Deus? Porque será que 72% ouvem vozes interiores? Por que será que 3% das crianças já tiveram desejos do sexo oposto? Porque será que 40% das crianças já tiveram curiosidades, desejos de experimentar drogas? Por que será? Porque será que 43% das crianças já acham os pais muito exigentes? Por que será? Por que será que 70% de criança tem dificuldade em se abrir com seus pais? Por quê? Por que será que 90% jamais contaram seus dilemas, suas dificuldades para os seus pastores? Por que será que não confiam neles? Por que será que 95% já acessaram sites pornográficos na internet? 45% já viram, ou têm curiosidade de ver pornografia. 17% já ouviram vozes do tipo pegue a faca, se mate. Muitas crianças, 98%, têm dificuldade de falar abertamente sobre sexo. Você sabia que 73% sofrem de influência de amigos nas escolas seculares? Você sabia que 40% dos amigos, muitas das crianças já foram tentando a pegar dinheiro escondido dos seus pais? 65% as que já frequentaram muitas vezes as lan houses escondido dos seus pais. Por que será? Olha as pesquisas, olha os dados. Seja mais analógico. Quem nunca ouviu falar de Adolf Hitler? Em 1922, esse homem iniciou um movimento junto à juventude nacional da Alemanha. E ele sabia que se conseguisse controlar a mente das crianças, dominaria o mundo. Aleluias, esta foi a sua frase mais célebre. Dê-me as crianças e eu ganharei o mundo. Em 1932, ele já havia recrutado cerca de 100 mil jovens para o movimento de Hitler. É brincadeira um negócio desse. Uma certa vez chegaram para Hitler, o pai de uma criança disse: e a minha família nunca vai te servir, eu nunca vou me dobrar a você. Sabe qual foi a resposta de Hitler? Não precisa, as tuas crianças já fazem isso. O negócio é muito sério que está acontecendo. Aleluias, para a glória de Deus. Aleluias, vamos nos ligarmos quanto ao período de diversão eletrônica. Os especialistas advertem que não se deve passar
de 1 hora por dia. É muito fácil confiar uma criança, aleluia, num apartamento diante da telinha, a fim de não sair por aí. Mas as brincadeiras ao ar livre, no parque, ainda são uma opção muito saudável, edificante para o crescimento físico, intelectual e social da criança. Tão bom quanto acertar no brinquedo para o filho é você reservar uma parte do seu tempo para estar junto dele na hora da diversão. Quais são os brinquedos que motivam em cada faixa etária? Até 1 ano e meio, brinquedo que atrai os sentidos, que estimulam a visão, a audição, o tato, como bonecos, bichinhos de tecidos, etc. De 1 ano a 3 anos, irmão Ju. De 1 ano a 3 anos, brinquedos que ativam o movimento do corpo, dos membros, como os carrinhos, como bola, brinquedos, instrumentos musicais, argilas, massinhas. De 3 a 6 anos, aí já entra uma bicicleta com rodinhas e aqueles que estimulam jogos e faz de conta, como miniaturas, como quebra-cabeça. Já dos 9 a 12 anos, aleluia, já persistem os brinquedos anteriores, sobretudo os eletrônicos, acrescidos de objetos e atividades que explorem a imaginação do jovem. Criança é criança, ela sempre está associada a brinquedos, a diversões. Devemos evangelizarmos as crianças. Cuidado com os brinquedos. Quando foi que o brinquedo chegou, teve a sua maior influência? A modernidade que se estabeleceu após a Idade Média foi consolidada pelo Iluminismo, pela Revolução Industrial, pela Revolução Francesa, onde aconteceu ali a morte da razão. E assim delineou-se o caminho para a pós-modernidade, caracterizada pela cultura isenta de verdades absolutas. Agora já entra o humanismo, isenta de verdades absolutas, terreno fértil ao retorno do paganismo medieval. Momento em que os brinquedos industriais começaram a substituir os brinquedos artesanais. Os brinquedos artesanais eram apenas brinquedos que ligavam os pais aos seus filhos. Já os brinquedos industrializados, que substituíam os brinquedos artesanais, agora se tornam cada vez mais estranhos, se transformam agora plenamente em negócio. E nada mais do que isso. Brinquedos que incentivam o pluralismo, brinquedos cheios de misticismo, brinquedos cheios de relativismo, brinquedos cheios de hedonismo, de mundanismo, de violência, de ocultismo, de paganismo. Brinquedos onde os bonecos ganham cada vez mais vida e afetividade. Muito cuidado com isso. Um homem chamado Gross disse que o brinquedo prepara a criança para a vida futura. Olha só a influência do brinquedo. Devemos proteger as nossas crianças, discipliná-las, ensinar, falar acerca do perigo dos brinquedos. E aqui eu falo algumas verdades acerca da palavra de Deus. Você, pai, em primeiro lugar, diga a ela que Deus ama ela.
diga que Deus ama, que Deus deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda verdade que nós devemos falar para nossos filhos, para o nosso próximo, é que o pecado, meu amigo, nos separa de Deus. Sim, a Bíblia diz que a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão precisando da presença de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Terceira verdade que nós devemos ensinar aos nossos filhos, ao nosso próximo, é que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, da humanidade, é o Salvador prometido, é o sacrifício perfeito para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, aleluia, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos para a glória do Senhor Jesus. Mostra o seu Filho, que Jesus é o Salvador da humanidade, é o Salvador prometido, que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Hoje ele está vivo e mora lá no céu. É por isso que ele pode salvar o pecador do inferno e nos levar para o céu, em quem ele, aleluia, depositar a sua confiança. A quarta verdade que nós devemos apresentar para a família, para o próximo, para os filhos, é que podemos ter uma vida nova em Cristo Jesus. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 12, e aos que receberam, aleluia, e creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Quem é de Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo para a glória do Senhor Jesus. Quinta verdade que tu vai falar para o teu filho, qual é, irmão Júlio? É que podemos crescer numa vida nova, sim. A Bíblia diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. 2 Pedro 3:8. Ler e obedecer a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ensina o teu filho a orar. Orar e falar com Deus. Orar e conversar com Deus. Devemos orar constantemente, continuamente. Ensina as crianças a confessar os pecados. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ensina a tua família, os teus filhos, o teu próximo a falar de Jesus, para a glória de Senhor Jesus, para outras pessoas. Aleluias, aleluia. Ensina aos teus filhos, ensina ao teu próximo a frequentar uma igreja, a casa de Deus. O que foi que o salmista falou no Salmo 122, versículo 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em nome de Jesus. Estas 5 verdades é coisa tremenda para a tua vida, para a nossa família. Em nome de Jesus. Existe uma necessidade urgente de se evangelizar, aleluia, para as crianças. E aqui eu vou encerrar minha mensagem. Algumas razões por que se deve evangelizar, irmão Júlio, as crianças. Em primeiro lugar, evangelizamos crianças porque o Senhor Jesus ordena que façamos isso. A Bíblia diz que Jesus disse: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quando diz a toda criatura, eles envolve também as crianças. Aleluias. Devemos ir também pregar o evangelho.
aleluia, por todo mundo, aleluia, e óbvio, as crianças também. A segunda, você sabia, meu amigo, que mais de 1/3 da população do mundo é composta de criança? Sim, 35% da população do mundo, aleluias, é criança. Precisa de evangelismo, precisa se evangelizar. Em segundo lugar, por que eu tenho que evangelizar? A segunda razão, porque o futuro do nosso país depende das crianças. Os futuros políticos, os futuros policiais, os futuros professores, os futuros pastores, os futuros pais de amanhã. Deus disse a Moisés que o futuro da nação naquela terra, elas dependeria de que o povo ensinasse a palavra de Deus aos seus filhos. Depois lê lá Deuteronômio 4, versículo 9. Elas eram ensinar as crianças pela manhã, ao se levantar, ao deitar, andando pelo caminho. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Uma certa vez perguntaram ao menino, fizeram a seguinte pergunta: o que é que você vai ser quando você crescer? Sabe o que foi que essa criança respondeu? Talvez um missionário, talvez um bandido, aleluias, aleluias, ou talvez um pastor. Aí aquele homem perguntou: o que é que você quer dizer com isso? Ele disse: eu estou querendo dizer que depende de quem me encontrar primeiro. Que coisa forte, que coisa tremenda. Quem tem encontrado as crianças primeiro? Terceira razão por que eu tenho que evangelizar as crianças: porque elas precisam ser salvas. Jesus disse que um pequenino pode colocar sua confiança nele. Crianças nascem em pecado. Crianças precisam do amor de Deus. Sim. Quarta razão por que eu devo evangelizar as crianças: porque elas precisam ser salvas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio salvar, veio buscar o que se havia perdido. E isso inclui as crianças. As crianças estão perdidas também. Nascem espiritualmente mortas, fora do reino de Deus. Crianças que têm idade suficiente para entender o Evangelho e verdadeiramente ser condenadas pelo pecado, se rejeitam a Jesus, estão perdidas também. É triste que em muitas igrejas, frequentemente, todas as crianças são tratadas, meus irmãos, como se já fossem salvas, como se já fizessem parte do reino de Deus, e nem sempre é assim. Precisamos ensinar as nossas crianças. Olha a senhora Susana Wesley, se não me falha a memória, 19 filhos. Depois lê a história dessa mulher, como ela tratava cada criança. Olha os seus filhos, olha a genealogia dos filhos dela: pastores, pregadores, doutores, advogados. Uma mulher altamente disciplinada com seus filhos. Uma mulher que orava pelos seus filhos, que dobrava os seus joelhos pelos seus filhos. Quinta razão, por que eu devo evangelizar as crianças? Porque elas são mais abertas ao Evangelho. Jesus disse que antes de uma pessoa entrar no reino de Deus, deve se converter, se fazer como uma criança, porque a criança é humilde, a criança é confiante, a criança é dependente. A criança não guarda mágoa, a criança não guarda rancor, não. Ódio, ira no coração, não. Por que eu devo evangelizar a criança? Porque elas têm uma vida toda pela frente. Uma criança salva é uma vida salva, é uma vida inteira salva. É mais fácil direcionar o crescimento de um novo jovem e flexível do que mudar uma árvore já forte, totalmente crescida. É mais fácil converter uma criança ao Evangelho do que pegar um velho religioso, muitas vezes que não está mais disposto a mudar.
Por que nós devemos evangelizarmos crianças? Porque podemos alcançar por meio delas os pais, os amigos, os avós. Deus pode usar a vida de uma criança, o testemunho de uma criança, para falar com seus pais, com os familiares, que não são salvos ainda. Chamá-lo, eles a desafiá-lo, eles a abrir o seu coração para Deus. Em último lugar, porque nós devemos evangelizarmos as crianças? Porque Deus as ama. Deus ama as crianças. A Bíblia ensina que Deus tem um amor especial por crianças. O Senhor Jesus ordenou: deixa vir os pequeninos até mim, não impeças. O Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum deles se perca. É a palavra de Jesus. Recebe esta palavra para a glória de Deus. Espero que Deus tenha falado com você. Compartilhe essa palavra nos grupos de WhatsApp, no grupo da família. Vai escutando aos poucos, aí vai mastigando, vai meditando. Que Deus possa ter falado com você, como falou comigo. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Nos ajuda a pregar a palavra. Se inscreve aí no canal, compartilha com outras pessoas esse estudo bíblico, essa palavra bíblica, e que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.